O objetivo deste vídeo é demonstrar um algoritmo com estrutura condicional, simples e composta. Bom, esse exercício nós vamos fazer em fluxograma e em linguagem Pascal. Utilizaremos para desenvolver em linguagem Pascal o compilador Pascalzinho. Vamos ao enunciado. Faça um algoritmo que, tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, digite M para masculino e F para feminino, calcule o peso ideal dessa pessoa, utilizando-se das seguintes fórmulas. Para homens, peso ideal igual a 450,7 vezes a altura dividido por 10. Se for do sexo feminino, peso ideal é 400,7 vezes a altura dividido por 10. Essa fórmula é fictícia, ok? Só para efeitos didáticos. Então, como é que ficaria esse exercício fazendo ele em fluxograma? Bom, o que nós teríamos de dados de entrada? Nós teríamos a altura e o sexo. Então, está aqui os dois símbolos, né, de entrada de dados. Depois, antes de fazer o processamento, ou seja, nós temos que verificar o sexo que a pessoa informou é do sexo masculino. Se for verdadeiro, ele faz o quê? Ele faz esse cálculo aqui, 450,7 vezes a altura dividido por 10. Se não for, se for falso, ele vai fazer então sexo feminino. Então ele vai fazer 400,7 vezes a altura dividido por 10. Depois que ele fez o processamento do masculino e do feminino, ele vem e imprime o peso ideal e finaliza o algoritmo. Então nós temos aqui uma estrutura de decisão, né? Uma estrutura de decisão, ok? Então, como é que ficaria esse exercício lá em linguagem Pascal? Vamos lá então e vamos lá, vamos pedir esses dados, enfim, lá no algoritmo. Opa, tá aqui, então vamos lá. Vamos chamar aqui de peso ideal. Então nós vamos ter como variáveis de entrada o peso I, né? A altura, todas do tipo real. O que nós vamos ter mais de informações? O peso, a altura e o sexo. Vamos chamar aqui de sexo do tipo char, aquele que aqui entra com M, né? Só com uma letra. Então vamos lá, primeira coisa, vamos pedir aqui as informações iniciais, ou seja, nós temos que pedir quais informações? Entre com a altura, não é mesmo? E capturar isso através do comando de entrada de dados e armazenar isso na variável altura. Aí solicitar novamente para o usuário uma outra informação entre com o sexo e capturar aqui o conteúdo, ou seja, dentro da variável sexo. Aí agora, antes de fazer os processamentos, eu vou ter que fazer uma estrutura de decisão. Então vamos fazer aqui, se, if, then, né? Ou seja, se sexo igual a M, que estava lá, né? Até vamos colocar aqui um segundo teste, se igual a M ou M minúsculo, né? Então, se ele digitar M minúsculo ou maiúsculo, ele vai fazer qual cálculo? O peso I recebe, né? 450,7 vezes, como é que é o cálculo lá mesmo? Vamos lá, vamos voltar lá. Vezes a altura dividido por 10, ok? Multiplicado pela altura dividido por 10, ponto e vírgula, faltou um abre parênteses aqui, né? Ok, então, do jeito que está o nosso fluxograma lá, ele é uma estrutura composta, então tem o else aqui, ó. Então, se for masculino, ele faz isso, se não, né, se for outro sexo, diferente de masculino, ele vai fazer 400,7 vezes a altura dividido por 10 e ponto e vírgula aqui. Após isso, ou seja, a hora que ele sair da estrutura, write ln, pode ser aqui, nós vamos imprimir uma mensagem, o peso ideal igual, né, vírgula, peso underline i, read ln, só para parar na tela. Então, o exercício seria isso, tem duas
entradas de dados. Aí eu tenho uma estrutura de decisão, onde ele verifica se o sexo digitado foi M. Se for M, ele entra e faz esse cálculo. Se não for M, ele entra aqui e faz esse cálculo. Aí, depois que eu tenho o resultado desse processamento, eu imprimo o peso ideal. Tranquilo? Vamos rodar esse exercício. Vamos compilar primeiro. Vamos ver se vai ter algum erro de compilação. Não. Então, podemos executar. Vamos lá. Entre com altura, então eu tenho 1,80 m, por exemplo. Opa, é ponto. 1,80 m. E o sexo é masculino. Ó. O peso ideal é 81,126. Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos voltar agora, vamos refazer o teste, né? Com a altura agora é 1,70, ok? E o sexo agora é feminino. Então, o peso ideal é 68,119, tal. Tá com várias casas decimais ali, né? Então, quer dizer, esse exercício nós fizemos ele com estrutura condicional composta, né? Ó, if, parte verdadeira e parte falsa. Tranquilo? Vamos colocar aqui na impressão, ó, 2.0, 2.2 para limitar as casas decimais. Mas agora, vamos transformar esse exercício. Vamos fazer ele o seguinte: ao invés de utilizar uma estrutura composta, né, if, then, else, ou seja, então e senão, vamos transformar ele utilizando duas estruturas condicionais simples. Então, se é duas condicionais simples, eu tenho que repetir esse teste aqui, né, ó, no lugar do else. Então, aqui, ó, se sexo igual a M, ele vai entrar e vai fazer esse cálculo. Então, agora, como é simples, eu tenho ponto e vírgula aqui. Se for diferente de M, né, se for diferente de M, eu faço esse cálculo aqui, ó. E, independente se ele entrar nessa estrutura ou nessa estrutura, ele vai imprimir o peso ideal, ok? Então, vamos executar e vamos lá. 1.40, a altura, e o sexo é feminino. Vamos lá. O peso ideal é igual a 56,10. Legal. Agora vamos repetir e vamos ver se ele vai fazer, né, a altura 1.5 masculino. Olha lá, o peso ideal 60,10. Ok? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês eram isso sobre as estruturas condicionais simples e composta. Até o próximo vídeo.